Fala galera, eu sou o Diego Gonçalves, sou empresário contábil, sou sucessor de um escritório de mais de 40 anos. E aqui o nosso escritório, há mais de 6 anos, já atua remotamente com a equipe 100% distribuída. E no papo de hoje eu quero falar do seguinte: gente precisa de gente. É isso mesmo que você ouviu. O que eu mais escuto dos meus colegas contadores, de você que é dono de escritório, empresário contábil, é que as pessoas precisam estar com pessoas para produzirem mais. Eu acho que você já disse isso daí, não é mesmo? Então veja, né? A maior parte dos escritórios de contabilidade tem essência e tem natureza de trabalhar fisicamente juntos, certo? Essa é a nossa história, essa é a nossa filosofia, é assim que fizemos aos longos das décadas aí que passaram, certo? O sentido da palavra escritório é isso, onde lá as pessoas estão reunidas e aonde acontece o trabalho, certo? É mais ou menos isso. E aí, quando eu converso com os colegas contadores, eles sempre falam que o trabalho remoto é muito legal, a pandemia nos ensinou e nos mostrou que dá certo, porém, né, eu prefiro que as pessoas vão trabalhar lá no escritório, porque quando elas se veem, elas trabalham melhor, porque gente precisa de gente, as pessoas precisam estar ali tendo contato umas com as outras para se sentirem mais produtivas, porque a comunicação fica muito mais fácil, muito mais rápida, porque as pessoas já passam, ficar em casa gera depressão, gera uma série de coisas, e aí nem todo mundo tem uma boa estrutura para trabalhar em home office. Várias objeções quanto ao estilo de trabalho à distância. E eu concordo com todas elas. Porém, tem remédio para todas elas. E quando a gente fala que gente precisa de gente, realmente eu sou uma pessoa que sou muito de contato físico, sou muito de falar, de conversar, de demonstrar minha energia, de sentir a energia do outro. E eu preciso de gente a todo momento. Mas no trabalho remoto, isso é tão possível quanto estamos com o nosso time 100% fisicamente no escritório. Então, lembrando aqui, né? O trabalho remoto não é o lugar que você trabalha. O trabalho remoto é a forma que você faz o seu trabalho. O jeito que você executa as atividades operacionais com tecnologia, com sistemas em nuvens, com comunicação mais assíncrona, com a informação disponível em tempo real para todos e com acesso de qualquer dispositivo. Isso é o trabalho remoto, o jeito que a gente faz 100% digital. Já aonde a gente trabalha é um estado físico. Então muita gente, quando pensa em trabalho remoto, já logo pensa no home office, certo? Por isso que vem ali as objeções de que isso não dá certo, porque as pessoas vão trabalhar muito tempo sozinha e tal. E aí veio o modelo híbrido, né? Que, não, então 3 dias em casa, em home, e 2 dias na empresa, ou vice-versa. Enfim, alguns dias em casa e alguns dias na empresa. Veja que isso não tem flexibilidade. Veja que isso não é o trabalho remoto na essência. Veja que é tudo ou nada. Ou eu estou em casa, ou eu estou na empresa. Entende que isso não é o trabalho remoto de verdade? Porque o trabalho remoto não é aonde se faz o trabalho, e sim como se faz o trabalho. Mas voltando ao assunto aqui de gente precisa de gente, faz muito sentido, eu concordo e eu gosto muito de gente. E preciso estar com gente o tempo todo. E aí a gente tem ali o tradicionalismo dos escritórios que tem a filosofia de trabalho físico, com todos os profissionais lá fisicamente no seu escritório. Então não importa se você tem esse jeitão de trabalhar, certo? Não importa se isso faz sentido para você. Esteja com o seu time 100% fisicamente lá trabalhando em um escritório, mas seja remoto. Todos ali conectados em suas ferramentas, nos seus dispositivos de trabalho, acessando as informações em algum software digital, em tempo real, online ali, onde os colaboradores estão executando as suas tarefas e tudo está acontecendo ali automático, com que todos sintam as mutações o tempo todo, certo? Então não importa se você está fisicamente, mantenha esse estilo. Mas aí eu trago aqui uma pequena objeção. Quando estamos fisicamente no escritório,
existe um índice de interrupção muito grande. Porque quando estamos fisicamente no escritório, tem as conversas paralelas. Tem aqui alguém que está mais concentrado, mas ouviu a conversa de uma dupla ou de um trio que se reuniu ou começaram a falar sobre um assunto e você acaba se envolvendo. Ou por mais que você não opine, não participe ou não queira se envolver, você acaba mentalmente, né? Os profissionais acabam mentalmente se envolvendo ali, prestando atenção no assunto, já estão desconcentrados naquela atividade. Você toma muito mais cafés, você levanta muito mais do seu lugar e fora você que é empresário, gestor, o meu colega aqui, quantas e quantas vezes quando nós estamos no escritório, a gente interrompe os nossos profissionais, a gente interrompe os jogadores do nosso time para vários assuntos. Né? Você pode vir aqui na minha sala rapidinho, ou a gente vai lá na mesa, ali do lado, tirar uma dúvida, ou a gente faz inúmeras reuniões ao longo do dia, porque fisicamente quando a gente está junto, a gente já se reúne ali rápido e decide. Isso acontece, né? Eu fazia isso. E eu sei que você também faz isso. E essas interrupções são extremamente cancerígenas para a produtividade do nosso time. Mas a falsa sensação que nós, enquanto gestores, temos de que todos estão ali trabalhando, né, de alguma forma de frente para os seus computadores e se relacionando ali com a máquina, nós achamos que todos estão trabalhando e muito e produzindo muito por conta do tempo que eles passam ali fisicamente no escritório. Mas basicamente a gente precisa saber se eles estão de fato produzindo, se eles estão sendo eficientes. E aí, quando a gente vai para um modelo à distância de trabalho, certo? Assim como é a minha empresa, fisicamente ninguém se vê, certo? Mas se a gente imitar o modelo presencial e querer que as pessoas fiquem ali online, com a câmera ligada, demonstrando que estão trabalhando de alguma forma, se nós, gestores, líderes, donos do nosso escritório, ficar interrompendo as pessoas e chamando no chat, chamando no WhatsApp, fazendo micro reuniões, micro videoconferências, nós também estaremos interrompendo. E acredite, quando você está no processo de transição, se você não tiver esse grau de consciência que chamar as pessoas o tempo todo ou exigir que todos esses profissionais estejam ali com a câmera ligada ou demonstrando que estão online o tempo todo, essa interrupção ela é mais prejudicial ainda. Então estou aqui te alertando, nos dias que os profissionais não estiverem fisicamente aí no seu escritório, estiverem por alguma razão ou motivo trabalhando à distância, não interrompa-os. Não queira saber se ele está trabalhando ou não. Esqueça a carga horária, esqueça que você paga um salário por X horas de trabalho no mês. Entenda a performance, a entrega, qual foi o resultado ao longo da semana, ao longo do mês. É isso que vale. Então, quando a gente trabalha à distância, a gente tem que tomar muito cuidado com essas interrupções, certo? Não pode ficar... Primeiro que exigir que alguém fique com a câmera ligada ali o tempo todo e você ficar chamando a pessoa para saber se ela está ali ou não trabalhando, já é uma falta de liberdade tremenda, né? Aí eu pergunto para você, empresário, meu colega, você gostaria que alguém ficasse no seu pé ali sabendo? Você que tem sócio, assim como eu tenho 5 sócios, você gostaria que seu sócio ficasse ali, você está trabalhando, não está? Que horas são? Quantas horas você trabalhou hoje? O que você fez? É ruim, não é? Então, o que a gente não quer para nós, a gente não pode oferecer ou fazer com as pessoas que trabalham para nós, certo? E não é porque nós somos donos, porque nós somos gestores, isso já não cabe mais. Que eu posso, eles não podem. Isso já não cabe mais. Isso faz parte de uma gestão de pessoas, uma filosofia de gerência muito ultrapassada. Os profissionais de hoje não toleram mais isso. E aí acredite, quem está agindo assim, mesmo que fisicamente, pode ter certeza que está com o time produzindo muito abaixo da média. Porque a sensação de estar vendo todo mundo trabalhando faz você se iludir que está todo mundo produzindo muito. Mas se você é esse chefão aí que gosta de ficar vendo se está todo mundo trabalhando e fica interrompendo a todo momento e fica indo lá na mesa para saber o que está fazendo, essa produtividade desses profissionais está muito abaixo. Então, fica a dica aí, certo? Então aí fica essa briga, né? Esse cabo de guerra.
Fisicamente, todo mundo do escritório não é sinônimo de produtividade. No escritório, quando as pessoas estão lá, elas não produzem e não se concentram tanto porque são o tempo todo interrompidas. Se eu libero os profissionais trabalharem à distância, eu não posso, enquanto gestor, e preciso orientar todos os profissionais do time para que não se interrompam a todo momento e que tenham mais liberdade. Aonde que está o modelo híbrido? Aí é que está quando eu falo que o híbrido, tudo bem, deram esse nome e eu acho legal, eu acho interessante e eu valorizo o trabalho híbrido. Porque se eu for trazer na essência, o meu time ele trabalha híbrido, porque eles são livres para trabalhar onde eles quiserem. E como o trabalho remoto não é aonde se faz o trabalho e como se faz o trabalho, eles são híbridos. Eles podem trabalhar em home, eles podem trabalhar no escritório, eles podem trabalhar num café, num restaurante, num coworking, aonde eles quiserem. Então eles são híbridos, certo? Então esse estilo de trabalho híbrido significa que você precisa estar com a filosofia de trabalho remoto, ferramentas em nuvens, processos alinhados, comunicação muito bem estruturada, essa filosofia, né? Essa habitualidade de interrupções a todo momento, principalmente dos gestores, mas também do time todo, ser bem reduzida, certo? Porque as pessoas precisam de concentração para executar suas tarefas. Então o modelo de trabalho híbrido, ele é muito arriscado, mas ele funciona muito bem. Então se faz sentido para você essa flexibilidade, mesmo que com cumprimentos ali, olha, com regras, então X dias fisicamente no escritório e X dias vocês podem trabalhar de onde vocês quiserem. Não pode ser em home, hein? Porque se for em home, aí é tudo ou nada, e aí você também não vai dar essa liberdade. Aí, acho que funciona legal. Entretanto, quando os profissionais estiverem à distância, você não pode interrompê-los a todo momento. E abre um parênteses aqui. Tem conteúdo aqui no canal específico falando de comunicação, certo? Quando um profissional não estiver fisicamente no escritório e por algum motivo, algum grupo de pessoas forem se reunir para tomar uma decisão sem esse profissional estar presente, vai dar problema. Por isso que você precisa preparar o seu time, preparar a estrutura da sua empresa para trabalhar remotamente, independente se você já está com a filosofia de trabalho à distância ou a filosofia de trabalho ainda presencial. Exerça essa modernidade. Exercite seu time, treine seu time, implante, inove essa cultura de trabalho remoto, mesmo estando presencial. Porque quando um precisar estar à distância, o time está preparado. Entende que o trabalho híbrido, ele é legal, ele é benéfico, ele é importantíssimo em dias de hoje, até para reter talentos, mas ele precisa estar muito estruturado com essas questões de comunicação, ferramenta, acesso à informação e os processos muito bem alinhados. E mais do que isso, vou cutucar sua ferida aí, empresário, contador. Você precisa desapegar dessa coisa de carga horária. Não cabe mais. Pagar um salário por X horas de trabalho. Cobra a demanda. Cobra a entrega. Exija os resultados, não mais as horas de trabalho. Aí sim vai começar esse processo de transformação e aí o modelo híbrido vai fazer muito sentido. E quando eu falo que os processos precisam estar alinhados, a comunicação precisa estar muito bem estruturada, isso traz muito uma questão nossa enquanto empresários, donos do escritório, gestores. A nossa insegurança. Eu era inseguro. Eu aprendi a ser assim porque eu sou sucessor de uma empresa de 40 anos. A geração do meu pai era assim. O estilo de liderança dele era essa questão de visual e tal, de ter as pessoas ali trabalhando, do atraso, né, de sair mais cedo, sabe, de sair correndo, bater o ponto ali no horário certinho e tal, né, de chegar atrasado que achava ruim. É a cultura. Mas hoje em dia não cabe mais esse estilo. Então está mais atrelado com a nossa insegurança de gestor, da nossa insegurança de não ter os processos muito bem estruturados. Estruture os seus processos, estruture a forma de comunicação com o seu time, de forma simples. Não pense no complexo, faça algo simples. Contrate uma ferramenta de gestão de tarefas, estruture ali as tarefas que cada um tem que fazer com prazo de entrega
e ali alinha as expectativas com todo profissionais, certo? Isso vai fazer você, empresário, ter mais segurança. Porque no fim, isso não acontece, não é porque gente precisa de gente, não é porque não vai funcionar e aqui não dá certo que as pessoas não gostam. Todo mundo gosta de liberdade, de autonomia, todo mundo gosta de mais tempo livre. Você acha que as pessoas gostam de estar no trânsito? Você gosta de estar no trânsito? Você gosta de pegar o transporte público, demorar 2 horas para chegar no seu escritório, 2 horas para voltar? Ninguém gosta. Mas a nossa insegurança, a nossa falta de processos estruturados, comunicação bem clara, faz a gente maquiar esse desejo que não é nosso, é dos profissionais, de ter um pouco mais de liberdade, entende? Então, mude a forma de pensar, empresário contador. Se estruture os processos para gerar segurança para você mesmo. Treine a comunicação, seja mais claro, mais transparente com o seu time. Envolva eles e, de forma estruturada, façam com que todos entendam esse processo. Aí sim, a liberdade e a autonomia que o trabalho remoto precisa ter vai ser bem sucedida. Porque está dentro da gente, não no outro. Então vamos parar com esse negócio de que eles não querem, eles não gostam, gente precisa de gente, porque se as pessoas não estiverem juntas elas não vão criar, elas vão parar de inovar, as tomadas de decisões serão piores. Isso é tudo mentira. Sabe por quê? Agora eu vou explicar como a gente faz aqui, como a gente aprendeu a fazer aqui, porque a gente não saiu fazendo assim já sabendo. A gente errou muito, a gente testou muito, mas a gente teve coragem e a gente foi organizando passo por passo, processo por processo, conversando entre si, tendo muita transparência entre gestão e os profissionais, as lideranças, sempre com feedback, e aí a gente foi sempre melhorando e atingindo níveis satisfatórios desse trabalho à distância livre. Porque as equipes, quando não estão fisicamente juntas, elas precisam se encontrar sim, mas de forma estratégica. Encontros de equipe, quando você tem as equipes trabalhando à distância, eles precisam ser estratégicos, mas eles precisam acontecer com recorrência, seja semanal, quinzenal ou até mensal. Eles precisam acontecer. E o responsável por esses encontros, por esses rituais constantes, são as lideranças. As lideranças precisam reunir o seu time e marcar os encontros presenciais. E os encontros presenciais podem ser na sede do escritório para atividades direcionadas, para atividades de inovação, brainstorm, para atividades de feedback, para atividades de alinhamento, de verificação de tarefas, N atividades estruturadas e pontuais. E não encontros para que todos abram seus computadores e comecem a trabalhar ali como se estivesse trabalhando em seu home office ou da forma que gostam de trabalhar. Isso não faz sentido. Então as pessoas precisam se encontrar sim, devem continuar se encontrando, mas de forma estruturada. Os encontros precisam ser estratégicos. Eu costumo dizer que a gente se encontra hoje que não é para trabalhar. A gente se encontra para se conectar, para fazer alinhamentos, para fazer sessões de inovação, de criatividade, um brainstorm ali, contar as nossas histórias, enfim, criar afinidade, empatia, uma série de exercícios de relações humanas que não seja o trabalho que é desenvolvido ali operacional. Não cabe isso. E aí a gente tem muito mais qualidade de conexão, muito mais tempo utilizado para as pessoas ali interagirem, e quando elas precisam fazer essas atividades operacionais, elas fazem no local que elas se sentem melhor ou estão mais adaptadas a executar no dia a dia. Então entenda que gente precisa de gente, e equipes que trabalham remotas também se encontram e devem se encontrar, continuar se encontrando, mas não para trabalhar junto, e sim para fazer conexões, para fazer atividades pontuais liderados pelo gestor, pelo dono do escritório, pelo líder da área, pelo gerente, pelo supervisor, pelos líderes dos times. E fazer encontros entre times também é muito legal. Enfim, é livre, é ilimitado. Use a criatividade para fazer esses encontros e funciona muito bem como uma espécie de ritual constante. Entretanto, se você
Assim como nós aqui tem profissionais de outra cidade, deve-se ter um pouco de cuidado, porque esses profissionais têm mais dificuldade para fazer os encontros presenciais. Aqui, por exemplo, a gente tem o hábito de, vez ou outra, reunir algumas pessoas e ir até essa cidade desses profissionais que moram longe. Olha que dica bacana. Então a gente reúne um time, 1 ou 2 carros, e vai até essa cidade desse profissional que tem menos contato humano. E a gente passa um dia super agradável, super gostoso, não executando atividades operacionais, e sim trabalhando de forma a se conectar, a criar histórias, a fazer outros tipos de atividade que são de trabalho, mas não são as atividades operacionais habituais. Então essa é uma dica bacana, mas deve ter muito cuidado que quando você abre geograficamente a contratação de profissionais para o seu time, você precisa ainda ser mais criativo e fazer com que essas pessoas periodicamente, não tão quanto aquelas que moram perto, mas tenham esse contato humano e funciona muito bem. Tem N formas de fazer isso, tem N atividades bacanas, essa dica que eu dei é muito legal, mas essa pessoa também pode vir em algum momento e passar 1 ou 2 dias aqui. As pessoas que são de outros estados têm mais dificuldade, mas aqui também a gente tem profissionais de outros estados que vêm com menos frequência, mas vira e mexe, vem, desembarca aqui em São Paulo, fica 1 ou 2 dias, interage e cria-se uma conexão muito legal, acaba se tornando um evento da empresa, onde as pessoas querem vir, outras pessoas de outras áreas vai ali, se encontram naquele local com o resto do time para conhecer aquela pessoa que às vezes fisicamente ainda não conhece, enfim, vira uma sinergia muito boa. Então aqui segue algumas dicas, porque gente precisa de gente, sim, eu acredito nisso, eu preciso de gente, mas não significa que precisa estar o tempo todo junto, certo? A gente pode se encontrar estrategicamente e ter o mesmo resultado de conexão de pessoas. E o trabalho operacional, que precisa de concentração, que não pode ter interrupção, deixe livre, que cada um faça onde quiser. Não precisa acabar com a sua sede, deixe a sua sede lá, porque tem profissionais que realmente não gostam de trabalhar em casa, ou que não tem uma estrutura em casa, ou que o vizinho está em reforma e está fazendo barulho em casa, ou que a internet em casa está ruim. N fatores, ele pode ir para o escritório, mas tem muitos outros profissionais que preferem estar trabalhando à distância, e está tudo bem. Só vamos tomar cuidado com a comunicação, porque quando tiver à distância, as tomadas de decisões têm que ser lá no digital, lá na intranet, lá na ferramenta que a gente usa para colocar informações, certo? Senão aquele que está à distância vai se sentir excluído, não vai se sentir pertencente àquele grupo, e aí a gente tem outros tipos de problema. Beleza, galera? O mais importante, empresário contador, meu colega de profissão, é que o jeito certo de fazer é o seu jeito. Olhe para sua empresa, olhe para o seu time, olhe para sua equipe, descubra a sua filosofia, a sua característica, invista em rituais culturais, lidere seu time de forma livre e autônoma. Escute-os, pergunte-os se eles querem ter mais liberdade, se eles preferem trabalhar mais à distância. Dê essa liberdade e faça testes. Acredite, a produtividade não vai ser interferida, porque aqui nós nunca tivemos problemas de produtividade que foram atrelados a distanciamento entre as pessoas. Os problemas de produtividade aqui são os mesmos problemas que eu ainda tenho. Até hoje nós temos problema de produtividade aqui especificamente. Horas é um departamento, horas é outro. Todos esses problemas ainda acontecem aqui. E esses problemas acontecem da mesma forma que acontece aí. É uma férias, é uma falta, é um afastamento, é um cliente que está com dificuldade de mandar documentação, é um processo que ficou desajustado, são os mesmos problemas. Então, estar à distância não é sinônimo de perda de produtividade. E esse negócio de que eu gosto que meu time esteja aqui porque eu penso neles e gente precisa de gente, é pura balela, gente. Isso é insegurança nossa enquanto gestor. Tenha processos estruturados de forma simples. Tenha uma comunicação clara e assertiva. Esqueça a carga horária e passe a gerenciar o seu time por tarefas entregues, pelo resultado. E aí, dê liberdade para que eles produzam e sejam eficientes nos locais
que eles mais se sintam dessa forma. Pode ter certeza que você vai ter muito sucesso. É isso aí, galera. Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Se você gostou, dá seu like aí para levar para mais colegas contadores igual a nós. E claro, se inscreva aqui no canal porque toda semana tem vídeo e dica nova aqui para você. Valeu!